Hoje é a nossa conversa com a Tayana Correia e a gente vai falar um pouco sobre essas discussões que acontecem no Congresso e que a cada momento uma alteração. E olha, senhores, as alterações não vêm para aliviar ninguém da comunidade pagadora de impostos, nem empresários urbanos ou rurais, e assim os funcionários também, tá? Porque às vezes fala, é o patrão, o problema para lá. Não, isso afeta toda a cadeia. Tayana, boa tarde. Boa tarde, Fabélia, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos falar aí dessa questão de ICMS. O que é que está acontecendo com esse ICMS? O que é o furdunço todo? Então, essa questão do ICMS, nós falamos que é um caso antigo, né? Para o produtor rural aqui de Goiás, especificamente. A grande polêmica, Fabélia, é quando o produtor rural, ele tem uma propriedade rural aqui no estado de Goiás e tem uma propriedade rural, um outro estabelecimento em outro estado do Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim. E ele precisa fazer a transferência de mercadorias dessa propriedade aqui em Goiás para a sua propriedade no outro estado. E isso já é um tema pacificado no STF, já é objeto de súmula pelo STJ, de que não é fato de incidência do ICMS. Ou seja, o produtor rural, quando ele faz essa transferência, não tem dinheiro, não tem mercância, ele está transferindo dele para ele mesmo, né? É o mesmo CPF. Então, não seria fato de incidência do ICMS. Logo, ele não teria que pagar por essa operação. Exatamente, para ele fazer essa saída interestadual. Ou cobrar dele. Exatamente. Mas o que acontece? Que ele nunca paga para ele, né? Nunca paga, exatamente. E aí, o que acontece, Fabélia? O produtor rural daqui de Goiás, ele sempre pagou. Ele sempre foi cobrado. Então, antes de 2019, a gente já entrava com medida judicial, com um pedido de liminar, e com base na súmula, e pedia essa não incidência do ICMS nessas operações interestaduais. Ocorre que, como você falou, né, a surpresa, em 2019 foi editado um decreto pelo estado de Goiás, onde acrescentou 2 dispositivos ali no nosso regulamento do Código Tributário Estadual, e justamente para cobrar esse produtor rural nessas transferências de uma fazenda, de um estabelecimento rural ou não, do estado de Goiás para o outro estado. Sobre alguns pretextos ali, então eles colocam que quando for gado crioulo, teoricamente não incidiria, mas fato é que a desculpa do estado hoje de cobrar do produtor rural esse ICMS é, na saída interestadual, eu vou te cobrar esse ICMS, não é sobre essa saída, é sobre a operação anterior que você fez, da compra. Então, assim, ele bagunçou de uma certa forma a vida do produtor rural. Por quê? Porque você não consegue, ele mesmo, o estado mesmo não consegue, nesse momento dessa operação, precisar se esse gado que o produtor rural está mandando, ele é o crioulo ou não, seria isento, né? Ou se ele realmente é decorrente de uma operação anterior e que está sendo enviado para uma operação para abate, por exemplo. Agora, eu tenho casos de clientes que mandam gado de 12 meses, de 24 meses, né? Não tem mercância nenhuma, não é um gado que está indo para ser abatido em outro estado, e mesmo assim eles estão sendo cobrados do ICMS. Agora, vamos lá. Está dizendo que é em relação à operação vindoura desse animal para cá. Exatamente. Mas eu tenho cria e recria. Criou para eu recriar de lá. Isso. Aí? Esse é o grande embate. Por quê, Fabélia? Porque no próprio dispositivo do decreto, ele trata sobre o gado crioulo, que teoricamente que seria isento, não seria hipótese de incidência, certo? Só que o que acontece? Hoje, se o produtor rural ele vai mandar um gado daqui da fazenda dele para a fazenda dele num outro estado, ele vai pagar o ICMS. Mas por quê? É gado crioulo, é um gado nascido, criado aqui na minha fazenda, né? É da minha matriz, é o que produzi.
O Estado ele não tem essa capacidade de aferir isso. Então, eu queria saber assim, quem é o técnico do Estado que está capacitado, onde está, quais são as barreiras, que vai ter um técnico genético, um técnico ali que tenha capacidade de análise se esse animal é um boi China, se ele é para mercado interno, se ele já está em ponto de abate ou se ele de fato está indo para uma engorda. O que o Estado fez, Fabélia, foi assim, jogar a responsabilidade no colo do produtor. Olha, eu vou te cobrar o ICMS em todas as situações aqui, apesar de eu estar falando que no gado crioulo eu não cobraria. Então, você que me prove que não é. E o que ele faz quando o produtor não tem ali uma decisão judicial a seu favor? Ele tem que pagar esse ICMS, senão ele não leva. E a gente sabe que em algumas épocas do ano ele precisa mandar esse gado para lá. E aí, na necessidade de fazer o seu trabalho, ele acaba pagando. E aí o que acontece? E quando a gente acha que nós não podemos nos surpreender, nós somos surpreendidos ainda mais, né? Mesmo produtores que estão amparados por uma decisão judicial, agora recentemente teve uma instrução normativa no estado de Goiás, ela foi publicada dia 25 de abril de 2024 e entrou em vigência alguns artigos agora dia 1º de junho. Uma dessas alterações, o que é? Eu falo que é uma retaliação a esse produtor que faz essa transferência. Por quê, Fabélia? Hoje, se esse produtor rural, que ele vai fazer uma transferência, né, da propriedade dele de Goiás para outra propriedade em outro estado, ele não consegue mais emitir a sua nota fiscal num posto fazendário, que são as agenfas, né? Ele não consegue. Ele foi bloqueado, ele foi excluído do sistema e agora ele só consegue emitir essa nota de transferência por meio de um cadastramento. Do cadastramento ele vai emitir a nota fiscal eletrônica, o modelo 55. Então, para isso ele tem que fazer um requerimento, ele tem que fazer um cadastro ali com o pessoal da contabilidade, ajuda, ele faz. E um dos requisitos é que ele não tenha, inclusive, dívida ativa no Estado. Agora, sim, eu acho que isso foi uma limitação extremamente prejudicial. O princípio da igualdade aí, ele foi colocado de lado. Já começou com preconceito, né? Exatamente. Por que um produtor rural que está fazendo a venda de um gado, de uma mercadoria, ele pode ir num posto fazendário, numa agenfa e fazer a sua nota fiscal, tirar a sua nota fiscal? E o produtor rural, em contrapartida, que está fazendo a transferência, porque não vai recolher ICMS para o cofre do Estado, ele não pode tirar ali. Ele tem que fazer, ele é obrigado hoje, a palavra é essa, a fazer o cadastro e emitir a sua própria nota fiscal. Eu vejo isso como uma forma de dificultar, de colocar barreira para o produtor rural exercer o direito dele. Por quê? Não sabemos como vai funcionar esse cadastro, não sabemos como vai funcionar a questão do crédito. Né? Então, assim, tudo isso agora pegou novamente o produtor de surpresa. Senhores, enquanto isso, vai-se o boi com a corda. E a gente aguardando as decisões do próximo capítulo. Mas não se esqueça, vai sempre deixar você na insegurança. Com certeza. Tayana, eu quero te agradecer pela participação e o tema que certamente ainda vai ter algo que discutir. Com certeza. Fabélia, obrigada. Obrigada mais uma vez por estar aqui e obrigada a todos.